Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Sexologia, ou nossa matéria de Sexologia, do nosso curso de Psicanálise Clínica. Nós aprendemos muito na aula anterior, finalizamos aí, uma das finalizações foi sobre o sexo na terceira idade, né? E muitos têm como algo banal, mas foi algo, a sexo na terceira idade é algo extraordinário, gente. Então, quem dera que todos os casais se reinventassem para sua sexualidade na sua velhice, porque afinal de contas, chega na velhice, a gente quer adotar pet, quer adotar netos, bisnetos, um monte de sobrinho dentro de casa. Eu entendo que os casais, quando chegam na terceira idade, eles devem, sobretudo, eles devem se preparar, porque olha só, porque eles não foram preparados para viver só os dois. Eles passaram tanto tempo cuidando dos outros que agora já é algo normal eles viverem sozinhos. É algo normal eles estarem... quer dizer, viver tanto tempo cuidando dos outros que para viver sozinho já não é algo mais óbvio. Então eles precisam de alguma coisa. Então isso é uma espécie de fuga. Então eles não sabem mais se reinventar como casal. É interessante que quando a gente é novo, a gente quer ficar junto sozinho com o nosso cônjuge, né? Com a namorada, com o recém-casado. Mas aí quando a pessoa envelhece e tem mais experiência e mais dinâmica, coerência para viver a dois, não quero viver a dois. Já pensou se os casais soubessem viver a dois? Os cônjuges na terceira idade saber desfrutar o amor a dois, comprar fruta para eles ali. Alguns já estão aposentados ali, né? Aí comprar fruta para eles, comprar suco de chocolate ali, light, né? Colocar na geladeira ali para eles, tudo algo natural, um peixe, um salmão. Estão aposentados e vão curtir e criar essa rotina deles, né? De trabalhar sexualidade, trabalhar uma dança, uma academia, uma caminhada, um passeio e irem passear. Que fantástico! Que algo magnífico, gente. Já pensou se eles soubessem fazer isso, né? Então, é importante também que a gente trabalhe o sexo na terceira idade, quando se trata da perspectiva cristã, dentro da igreja também, para que eles desfrutem isso, desfrutem dos seus mananciais. Infelizmente, tem muitas mulheres que são tristes, né? E eu consigo ver isso na face, né? Na face das mulheres que são tristes por não ter uma sexualidade ou até mesmo uma vida conjugal bem resolvida. E infelizmente muitas mulheres passaram a vida toda comendo migalhas, que acham que as migalhas eram banquetes, né? Então, até elas entenderem que as migalhas não foram banquete, no dia que elas experimentar um banquete, jamais elas vão querer voltar para a migalha. Por outro lado, também tem aquelas que jamais vão querer sair da migalha, né? Jamais vai querer sair da migalha, se conformou com a migalha e vai querer viver a vida toda ali naquela paupérrima, né, inóspita migalha. Por quê? Porque ela não teve costume de lidar com a abundância. Eu tive uma avó que ela viveu tanto na precariedade, 1 quilo de carne dava para comer 2 semanas aí, porque ela comia tudo regradinho ali, e no dia que ela ia comer na casa dos outros, que era algo bem normal, comer muita carne ali, ela pegou e... Menino, para que esse horror de carne? Menino, para que tudo isso? Menino! Então, ela se acostumou com um pouco, se acostumou a viver com uma regrada, entre aspas, com as migalhas, que quando foi para ela poder de fato viver na abundância, ela não se acostumou. Já pensou nisso, gente, né? Então, tem pessoas que dá para chegar na terceira idade e viver de forma abundante. Eu estou falando isso dando feedback. Eu quero passar uns 10 a 15 minutos dando um feedback, porque... Sabe por que eu quero dar um feedback aqui sobre a relação sexual na terceira idade? Simplesmente porque eu vou chegar na terceira idade, você vai chegar na terceira idade. E, sobretudo, é importante que nós chegamos na terceira idade com uma boa autoestima, uma autoestima elevada, com saúde,
com a nossa mentalidade ali extraordinária. Gente, já pensou se a gente poder chegar assim com a nossa mentalidade assim bem saudável, com desfrutando dos prazeres do seu marido, desfrutando dos prazeres da sua esposa? Olha que top, gente. Eu, quando eu chegar na minha terceira idade, depois dos meus 50 anos, 55, 60 anos, eu quero viver em paz com a minha esposa, né? Nós, ambos desfrutando dos seus respectivos mananciais, né? Mas para isso, eu preciso ter ela como... Eu preciso jamais perder a admiração por ela. Sabe por que os casais eles procuram sempre um neto para cuidar, um pet, alguma coisa para fazer? Porque ambos perderam a admiração mútua, perdeu a admiração com o outro, perdeu a perspectiva, perdeu o desejo de estar ali próximo, né? Então, eles vão, neste sentido, sempre querer colocar algo ali entre o casal. Como nós abordamos, né? Assim como na terceira idade coloca não pet em si, mas eu falo isso força de expressão, mas cria um monte de neto, quer alguém para morar para fazer companhia. Não, você é sua melhor companhia, você é sua mais coerente, doce, confiável companhia. Mas se você não foi treinado para isso, né, a sua companhia vai ser insuportável. É por isso que você precisa fazer as pazes com você, trabalhar a sua companhia, porque não existe nada melhor do que a sua presença. Você é a sua melhor companhia, você é a sua melhor presença. E se você não trabalhar isso aí, você gosta de você? Pois é. Se você não gosta de você, você vai achar alguém para você gostar. E é incoerente, porque como é que você vai gostar? Você quer gostar do outro, mas não gosta de tu? Vai querer gostar de outra pessoa, mas não gosta de você mesmo? Né? Então é meio que incoerente, é meio que paradoxal, porque antes de gostar do outro, você tem que gostar de você, tem que admirar você, tem que presentear você, tem que contemplar você. Você é sua melhor contemplação, tá bom? Então se prepare para a tua velhice, se prepare para a terceira idade, se prepare para esse momento, para você poder comer um bom queijo, uma boa rapadura, uma cocada de amendoim, paçoca, para você, coisas que idosos gostam, peixe bom, feito na air fry, coisa boa, com fruta, muita fruta. Porque, obviamente, se prepare para isso, para você criar uma rotina para você, criar uma rotina. Então, os idosos, a vida se torna meio que banal. Por quê? Porque eles não criam rotina para eles, gente. Então, é importantíssimo você criar uma rotina para você mesmo. Porque se você não criar uma rotina, a vida se torna banal. E vida sem uma organização, uma vida que que não tem uma rotina, é uma vida vivida de forma irresponsável, desleixada e, sobretudo, sem sabor. A vida perde o sentido. Nós trabalhamos na aula anterior, e eu quero aqui dar o feedback tanto do homem e da mulher, do que a sexualidade, do que é o sexo, tanto para o homem quanto para a mulher, para o idoso, no caso. Aqui eu quero citar algumas situações, né? Deixa eu ver. O coito e a emissão de sêmen são debilitantes e provocam envelhecimento e a morte. Isso aqui, por que eu falei isso? Porque isso aqui é o que muitos acreditam, e é um mito, né? Que muitos têm acreditado. Então, o coito, o envelhecimento não danifica e nem tira a capacidade do prazer do idoso. Eu falei na aula passada que o sexo não tem prazo de validade para o idoso. Portanto, eu quero falar outra coisa que é mito aqui, olha só, que é mito. A vida pode ser prolongada pela abstinência na juventude, pela inatividade mais tarde, olha só. Então, é mito dizer que quem faz menos sexo tem uma vida prolongada. É totalmente ao contrário. É totalmente ao contrário. Outro mito. A masturbação é uma atividade infantil que deve ser posta de parte quando se atinge a idade adulta.
só é praticada por pessoas idosas se elas estiverem seriamente perturbadas. É importante. Agora sim, o idoso, a masturbação já é um mal em si, né? Fisicamente. Por quê? Porque vai trazer outros fatores. É bom, mas vai trazer outros fatores que eu já trabalhei sobre isso daí, nós já falamos. Ou se não falamos, vamos ter outra aula que vamos falar só respectivamente sobre isso, né? Enfim. Então, a masturbação ela já é um grande problema. Então, se está idoso, você é ativo ainda, o que a gente aconselha? Procure se relacionar. Caso de novo. Caso de novo. Né? Para você poder trocar carícias, porque assim como você é uma pessoa ativa, um idoso ativo, você vai encontrar uma idosa também ativa para poder ambos desfrutarem dos seus mananciais, tá bom? Próximo. O próximo mito. A satisfação na relação sexual diminui consideravelmente depois da menopausa. Na verdade, a satisfação da relação sexual, ela pode se tornar um problema na menopausa. Pode, mas antes também. Antes, devido à questão da falta, da carência de nutrientes. A falta de nutrientes faz a pessoa anemia, diabetes, como outras doenças, outros fatores, faz a pessoa também ter uma diminuição ali no seu desejo sexual. Portanto, é importantíssimo, né, ver como é que está isso, tanto antes quanto depois. Na verdade, essa rotina de exame para saber como é que você se encontra é para a vida toda. Anualmente fazer essa bateria de exames, como é que você se encontra, principalmente para aqueles que não têm uma boa alimentação. Na verdade, para aqueles que têm uma boa alimentação já é algo bem complicado, já é algo bem difícil, né? Agora imaginemos aqueles que têm a vida alimentar banal, precária. Próximo mito. Os idosos são particularmente vulneráveis a desvios sexuais, tais como o exibicionismo e as parafilias. Não são vulneráveis, é um mito. Por quê? Porque eles são, na verdade, o que está mais ali fragilizado. O que está mais fragilizado ali não é a mente continua intacta, a não ser que ele vá sofrer de um problema de ordem psicológica. Mas, na verdade, a mente dele continua pensando como se tivesse 20 anos, só que com muita experiência. A mente dele está, né, saudável, só que o corpo dele já está passando por transformações que precisam de reajustes, que precisam se adaptar à nova realidade do corpo. Eu já tenho 40 anos, eu conversando com uma colega ontem, e nós estávamos falando sobre isso, né? 40 anos a gente sente o peso. Só que eu falei que se eu tivesse 30 anos, eu já tinha mudado minha alimentação há 10 anos antes, com 30 anos. Tinha trocado a minha alimentação. Então hoje, minha alimentação, né, melhorei a alimentação, troquei o pão pelo cuscuz. Eu não como pão, raramente eu estou comendo pão. Como 1, 2 vezes por semana, para não ficar também longe total do carboidrato que o pão oferece, que a massa oferece, até porque a massa em si é uma bomba relógio no nosso organismo, né? Então, no almoço normal, evito drasticamente os refrigerantes, tomo um copinho e pronto, não compro para minha mesa refrigerante, tomo na casa dos outros ou com os outros trazem, mas se tiver suco, eu vou pro suco. À noite eu não janto, vou para fruta, eu vou para uma sopa, eu vou para um caldo, né? Então, para quem está acima de 40 anos, já é melhor você ir para sopa, mas se você puder ir antes, melhor ainda, para cuidar do seu organismo. E estou suplementando, tomando, né, B12, quase de 2 em 2 semanas, repondo algumas outras vitaminas suplementares. Por quê? Porque eu tenho 40 anos, então eu quero chegar com saúde. Então, quero chegar com saúde, quero chegar... Então, foram 39 anos estragados da minha vida, porque comendo todo tipo de porcaria, doce, gordura, tudo, uma vida aí desregrada. Então, quando chegar na fase, quando for idoso, então eu quero ter poder desfrutar da vida. Eu não quero ser o idoso que fica nas esquinas ali esperando a morte chegar. Não, eu quero ser o idoso que vai viver a vida de forma significativa. Próximo mito.
As mulheres idosas que continuam a apreciar o sexo foram provavelmente ninfomaníacas quando jovens. Isso não é verdade. Isso não é de verdade. Então, as idosas que apreciam o sexo ainda, opa, uau! E elas vivem mais. Toda mulher ativa na terceira idade, pode prestar atenção que ela vai viver mais, de forma significativa, de forma saudável. Né? Então, totalmente mito. Era ninfomania. O que é ninfomania? É um transtorno da sexualidade. A pessoa que nós chamamos na nossa linguagem popular de tarada, né, quando era jovem. Outro mito. A maioria dos homens idosos perde o desejo e a capacidade para ter relações sexuais. Não. Agora sim, é uma questão, como eu falei agora há pouco, é uma questão de saúde. É uma questão de ordem emocional. Nós somos estragados. Nós levamos uma vida desregrada, e quando chegamos na fase adulta, de 40 anos, 60 anos, aí nosso corpo não aguenta porque foi muito maltratado. Eu fiz até uma ilustração, perguntando para um colega, eu falei, você colocaria 4 pessoas, 3 pessoas do teu peso, e ele pesa ali em torno de 110 quilos, alto, grande, 3 pessoas do teu peso, assim, do teu tamanho na tua moto? Ele falou, não. Eu falei, pois é. E a gente coloca muitos alimentos pesados no nosso organismo. Comemos sanduíche à noite, comemos pizza à noite, que leva de 8 a 12 horas para digerir. O churrasco leva aí quase 20 horas para poder digerir. Um churrasco de manhã à noite, então vira uma bomba relógio dentro da gente. Então, enfim. Então churrasco, eu não como mais churrasco à noite. Como durante o almoço. Se eu almoçar churrasco à noite, eu não janto, só um chá ali e pronto. Porque é muito... Eu como churrasco uma vez na vida, justamente por isso. Então eu tenho que cuidar desse corpo. Ah, quer dizer que eu vou viver uma vida desregrada e tal, para não comer e tal. Bom, cada um leva a vida que quer. E todo mundo terá a vida que levou. Cada um leva a vida que quer e cada um terá no futuro a vida que levou. Então, problema seu. Se você quiser viver uma vida desregrada, desregulada, problema seu. Eu sei que eu tive uma mãe que deu trabalho assim, na morte dela, devido, na vida, acho que dos 40 anos aos 60 anos, ela morreu com 60. Dos 40 anos aos 60, a minha mãe viveu 40 anos da vida, ou 20 anos da vida dela aí sofrendo. Por quê? Porque ela teve uma vida desregrada. Ela fazia peso, pegava muito peso, isso danificou a coluna dela. Enfim. Então, todo mundo leva a vida que quer e terá a vida que levou. Depois não adianta vai passar sua vida. Eu prefiro passar minha vida na velhice desfrutando do salário da minha aposentadoria do que ter que comprar remédio. Eu quero que minha geladeira seja cheia de fruta hoje, para que na minha velhice seja cheia de fruta e não de remédio. Outro mito. A maioria dos homens idosos perde o desejo e a capacidade para ter... Não, falei ralei isso aqui, né? Outro mito. As pessoas idosas com doenças crônicas ou deficiências físicas devem cessar completamente sua atividade. Não, não deve. Outro mito. A capacidade de execução sexual mantém sempre igual ao longo da vida. Não, não mantém. Ela vai mudar. O corpo muda, tudo muda. Né? Tudo muda. Agora sim, o que não pode é mudar drasticamente. Vai mudar? Vai, tudo muda na vida. Outro mito, as pessoas idosas que estão vários anos sem ter relações sexuais não mais poderão vir a tê-las no futuro. Não, outro mito, poderão vir, só que pode estar atrofiado, porque o assoalho pélvico, né, o canal vaginal pode estar atrofiado, se ela não ter feito ato sexual ou até mesmo ter exercido o exercício do assoalho pélvico que nós chamamos de pompoarismo. Tá bom? O processo de envelhecimento implica várias alterações ao nível de determinantes biológicos, que engloba os fatores genéticos, neurológicos, hormonais, anatômicos, fisiológicos, que poderão exercer alguma influência na vivência do amor e da sexualidade. Tal não significa que determinam a sua cessação podendo antes exigir alguma adaptação. No caso dos homens,
as seguintes alterações, vão sofrer algumas alterações, que eu vou citar agora, seis alterações. Primeiro dele, diminuição da produção de esperma, que se inicia por volta dos 40 anos, mas sem total desaparecimento, viu? Diminui, principalmente para mim que fiz vasectomia, vai diminuir isso daí, tá bom? Não elimina, mas diminui, né, um pouco. Próximo. Vamos lá para o segundo. A ereção é mais lenta e necessita de uma maior estimulação, sendo também menos firme. E com o tempo isso aí, claro, obviamente, e principalmente vai acontecer. Mas quanto mais você tiver uma melhor alimentação, melhor terá a resposta o teu organismo, o teu corpo, a tua estrutura, né? Por isso que a ereção é mais lenta e necessita de uma maior estimulação. Só que se tua mente, né, tua emoção, teu psíquico for estimulado quanto antes, né, for sendo trabalhado desde jovem, né, vai ter grande desfrute no prazer sexual na terceira idade. Número 3. Menor quantidade de sêmen emitido, havendo menor necessidade de ejacular e sensações orgásticas menos intensas devido também a essa lentidão, né? Obviamente não se torna, você vai se tornar totalmente, não, mas vai diminuir, tá bom? Gradativamente. 4. Os testículos elevam-se menos e mais lentamente. Os testículos vêm ali para cima assim do pênis, né? E fica ali guardadinho ali no ato sexual. Depois ele vai descendo, fica lá balangando ali, né? Então tem essa mudança fisiológica. 5. Reduz a tensão muscular durante a relação e aparece um ou outro conjunto de alterações fisiológicas que acompanham a resposta sexual. Porque quando você é jovem, está tudo vapor ali, né? Você é o Hulk da vez, você é o Homem de Ferro, mas esse Homem de Ferro vai decair um pouco na terceira idade. E 6º, o período refratário alarga-se, ou seja, o tempo entre uma ejaculação, porque quando você é novo, você transa aqui, daqui 10, 15 minutos, meia hora, você já está pronto para outro. Na terceira idade, não. Você precisa de um tempo mais prolongado, às vezes 2 dias, 3 dias, para poder se recompor novamente e transar novamente, né? Então, em suma, verifica-se uma perda nítida do vigor fisiológico nos comportamentos sexuais coitais. É o vigor, né? E, no entanto, como eu volto a dizer, né, todos os médicos, né, fisiológicos são comuns em dizer que quanto melhor o tratamento para o seu corpo, maior a resposta. Nem carro, nem moto. Quanto maior o tratamento você der a ele, mais resposta positiva você terá dele. Relativamente às mulheres surgem as seguintes alterações. Olha, assim como eu falei dos homens agora há pouco, as mulheres também vão ter uma resposta aqui. Olha só, as mulheres. Diminui o tamanho da vagina, que também se torna mais estreita e perde a elasticidade se ela não tiver trabalhado ou trabalhe o pompoarismo. Estas alterações na vagina podem tornar o coito mais doloroso se não aplica cremes adequados, que são os lubrificantes. Porém, a resposta clitoriana não sofre alterações importantes, que é uma boa, né? Para quem tem o orgasmo via clitoriana, vai ser uma boa aí, porque você vai poder, ou teu marido vai poder brincar legal com ele e te proporcionar o prazer do mesmo jeito. Número 2, os seios diminuem de tamanho e perdem a firmeza, né? Então, se você não tiver um caso de amor com você mesmo, você vai ter grande dificuldade. Por quê? Porque antes do outro te amar, te valorizar, se valorize. É importante se aceitar, né, o tempo trabalhando no seu corpo ali, não tem problema nenhum. Não te torna menos mulher, não te torna menos bonita, não te torna... Não, você é leve, se admire, né, como você é, tenha prazer do seu corpo como ele está. Se quiser melhorar, se tiver dinheiro para isso, melhore também. Terceiro,
A lubrificação vaginal diminui em quantidade e é mais lenta, muito mais lenta. Mas para isso tem os lubrificantes. A base d'água aí, super indicado. Lubrificantes extraordinários aí que você pode... Enfim. E quarto, a distribuição de gordura deixa de ser tipicamente feminina e dão alterações importantes na figura corporal. Alguns ficam cheinhos e outros já diminui, né? Ganha na flacidez. É por isso que as mulheres precisam, quanto os homens precisam fazer caminhada, musculação, para quê? Para o corpo não perder a musculatura e envergar, ficar, enfim, não ficar flácido. Próximo, as alterações fisiológicas que acompanham a resposta sexual diminuem significativamente. Os seios quase não aumentam de tamanho, produz uma menor vasocongestão dos órgãos genitais, embora continuem a ser uma zona erógena privilegiada. Diminui intensamente a frequência das contrações. No caso das mulheres, as alterações referidas estão associadas a uma diminuição da produção do estrogênio após a menopausa. É possível ainda referir outro fator psicossocial que condicionam a atividade sexual das pessoas idosas. Por exemplo, normalmente as alterações rotineiras, insatisfatórias ou conflituosas diminuem o desejo sexual, o grau de excitação e progressivamente as próprias capacidades sexuais. Dificuldades econômicas ou sociais levam à diminuição do interesse das capacidades sexuais, nomeadamente pela situação de tensão ou sensação e de marginalização que provoca. Tudo isso, mal administrado na mente, vai tirar o desinteresse sexual. Por exemplo, condições físicas inadequadas, como sejam obesidade, falta de higiene, fadiga física ou mental, diminui o desejo, as próprias capacidades e as possibilidades de se tornar ativo. Outra coisa também é o medo de não ser capaz de ter relações sexuais coitais ou de proporcionar prazer ao parceiro, limita a capacidade sexual devido à ansiedade e à insegurança. Né, e tudo isso. E por último, a atitude dos filhos da sociedade em geral. Habitualmente, muito crítica face à ideia de que os seus pais possam interessar-se por sexo, porque para os filhos os pais jamais transam, né? Não, pai não, meu pai e minha mãe não. Leva ao que muitas pessoas idosas se culpabilizem e fiquem limitadas à sua atividade sexual. Então, devido a essa crença de que os pais não transam, de que os pais não fazem sexo, muitas mulheres também acabam entrando nessa dinâmica e se frustrando sexualmente. Não obstante estes fatores, consideram que existem outros fatores que podem contribuir de forma positiva, permitindo às pessoas mais velhas a desfrutar de experiências gratificantes do ponto de vista das relações sexuais e também do ponto de vista dos afetos. É importante voltar a salientar que estas alterações não ocorrem nem à mesma altura e não é da mesma forma que com todas as pessoas. Cada indivíduo tem o seu próprio ritmo e para alguns estas mudanças não chegam a ser muito pronunciadas. Também o modo de como cada pessoa vive essas alterações são diferentes, como eu falei para você agora há pouco, né? Algumas encaram-nas como naturais, enquanto outras ficam alarmadas e preocupadas, pensam que vão deixar de ter relações sexuais. Para melhor lidar com o impacto dessas alterações, a pessoa em questão pode falar com um técnico, médico de saúde, né, por exemplo, ginecologista para as mulheres, urologista para os homens, ou sexólogo a fim de obter ajuda para ultrapassar eventuais dificuldades que possam surgir nesta fase da vida. Portanto, é importantíssimo você cuidar da sua dinâmica sexual e, sobretudo, para que você possa ter uma boa vida sexual na fase. Eu estou preparando, estou falando para o idoso, estou falando para o idoso. Estou falando para a terceira idade, estou falando para a terceira idade. Mas, sobretudo, também eu estou falando para o novo, está casado agora, que trabalhe sua vida sexual com o seu cônjuge, que entenda que isso é importantíssimo. Que é sociologicamente, filosoficamente, psicologicamente e, sobretudo, espiritualmente. Porque Deus deseja que você faça sexo. Deus deseja que você tenha prazer com seu cônjuge. Isso é importante, teologicamente, isso é importante para se ressignificarem, para que revigorem suas forças matrimoniais.
Nada, que se a me quiser vai descer desse jeito. E eu já ouvi isso muito na minha vida. Inclusive com a minha saudosa mãe, eu ouvi muito. Se me quiser vai ser assim, que me conheceu assim. Na verdade, não. Na verdade, a gente não percebe porque com o passar dos anos a gente vai se conformando, as coisas vão tomando outras formas de conformismo e a gente não percebe, a gente não nota que agregou essas mudanças. É que nem o sapo. Você lembra do sapo? Se pegar o sapo e colocar na água quente, ele pula da água. Mas se colocar o sapo na água fria e for esquentando gradativamente, o sapo morre. E não sai dali. E assim é um casamento. A vida sexual dos cônjuges. Vão levando, que tá tudo bem, sem melhorar, sem criatividade. Ai, precisa de criatividade. Pensa comigo no teu almoço. Tu quer comer todo dia a mesma coisa? Até os presos fazem greve de fome quando a comida vira rotina. Quando é a mesma coisa. Fazem greve de fome quando não muda. Imagine nós também, nós não queremos comer a mesma coisa. E na nossa vida sexual, a comida é um produto que dá prazer. E o sexo é um produto que dá prazer. A gente inova na comida, mas não inova no sexo. Tem semana que é churrasco, feijoada, uma lasanha, macarronada, uma rabada, um doce, um refrigerante, um suco, um creme, sorvete. Na vida sexual, só aquela rotina, aquela monotonia. É importante entender que nem o diabo vive de rotina, de monotonia. Quanto mais o ser humano, quanto mais os filhos de Deus. Dá para trabalhar. Drasticamente essa mudança tem que acontecer, não vai acontecer drasticamente. Mas é passo a passo. Deixar virar rotina, se conformar é mais difícil, é mais complicado do que se ressignificar no casamento. Muito bom, nós demos o feedback aí do sexo na terceira idade, agora vamos dar o feedback também aqui sobre o orgasmo feminino. Nós trabalhamos isso aí em algumas aulas, e o orgasmo ou ejaculação, né? Então, que é um grande tabu também falar sobre isso. E eu já falei em outras aulas que isso não é para ser um tabu, isso não é para ser um vilão falar sobre isso em qualquer lugar dessa vida. Na verdade, nenhum assunto nessa vida é para te incomodar. Já pensou você chegar nesse nível assim de você ouvir qualquer assunto? Seja lá qual for que a pessoa deseja falar. E isso não te incomodar? Já pensou? Vou falar, não me incomoda. Não. Ah, falar sobre sexo, não me incomoda. Política, não me incomoda. Dinheiro, não me incomoda. Futebol, não me incomoda. Já pensou você chegar a esse nível das pessoas falarem qualquer assunto, qualquer tipo de assunto, isso não me incomoda. Isso é bom demais, né? Pode falar. Não. Porque não é sobre o outro, é sobre você. Né? Então você precisa estar bem. Orgasmo e ejaculação. Aqui, baseado nesse livro aqui, Códigos da Sexualidade, eu sugiro que você leia esse livro, ele é muito bom. Normalmente um parceiro atinge o orgasmo antes do outro, e se a mulher deve atingir o orgasmo, o dela deve ser o primeiro. O da mulher sempre é o primeiro, porque depois que atinge o orgasmo, né, você sabe que ele vai entrar naquele momento refratário, o órgão sexual dele vai amolecer, então, enfim. O objetivo da relação sexual deve ser estar juntos, obtendo o máximo de prazer, sem estabelecer expectativa predeterminantes para essa maravilhosa união. Lembrando que nós trabalhamos agora há pouco sobre feedback sobre sexualidade na terceira idade, agora um feedback aqui sobre o orgasmo e ejaculação, o orgasmo feminino e o orgasmo masculino, tá bom? Não é uma atitude realista o homem esperar que a esposa atinja um orgasmo sempre que fazem sexo. Isso rouba a espontaneidade do sexo. Se você se preocupa demais com as regras, acaba não aproveitando o jogo. E sempre o que é conversado antes vai ser muito mais prazeroso.
conhecer um outro, como o outro gosta, como as partes erógenas do outro, como hoje o outro atinge o orgasmo, como o outro sente prazer, como o outro se excita. Então isso é muito prazer, conhecer o corpo do cônjuge, isso aí é extraordinário. Alguns homens ficam irados ou magoados se a esposa não atinge sempre o orgasmo. Mas a verdade é que ela nem sempre precisa atingir o orgasmo para se sentir satisfeita. E nem é provável que isso aconteça sempre. Muito embora é aconselhável que a mulher trabalhe para atingir o orgasmo e o marido ajude ela a atingir o orgasmo, é importante entender que nem sempre ela vai atingir e nem por isso ela não sentiu prazer. O marido deve ajudar a esposa a atingir o orgasmo? Claro que sim. No entanto, se ela não atingiu, pode ser que a proximidade da união, o carinho, a unidade e o fato de saber que atendeu a necessidade sexual do marido tenha sido suficiente para que ela se sentisse satisfeita. Isso aqui é muito importantíssimo para entender essa questão, viu? Próximo passo, o orgasmo e a ejaculação são a mesma coisa? Não. O orgasmo é relacionado a sensações, já a ejaculação tem a relação com a expulsão de um líquido, tá bom? Então, nos homens é mais comum esses dois eventos, pois eles ocorrem junto. Nas mulheres, ela pode ocorrer totalmente separado, ou simplesmente a ejaculação feminina não acontece. E isso não diz que existe algo de errado. Pois bem, como saber se tive um orgasmo? A gente já chega lá, tá bom? Daqui a pouco a gente vai trabalhar essas questões. Tudo começa com o desejo e a vontade, tesão, a libido. O desejo surge de algum tipo de estímulo que pode ser físico, como um estímulo visual, olfativo, auditivo, tátil ou psicológico. Por assim, mulher, o que te dá tesão? O que desperta o teu desejo? O que desperta a tua libido? Me falei. Na verdade, é uma pergunta retórica. Pensa, responde para você mesmo. O que te dá desejo? Então trabalha nisso. Se você tem um caminho, se você conhece um caminho que te dá prazer, trabalha nisso. Se tem um caminho que te deixa mais desejosa, vai por esse caminho. Não tente por um caminho que não vai te dar prazer, que não vai te beneficiar, que não te agrada. Então não tenta atrapalhar, não tente querer florear o rabo do pavão, mulher. Trabalhe por aquilo que te ajuda. Para que o desejo se manifeste, é bem importante que os hormônios estejam em dia, como nós já falamos, viu? Porque sem isso, fica bem difícil ter tesão. Se a sua testosterona está lá embaixo, se a progesterona, o estrogênio viraram inimigos do seu ser, você precisa procurar ajuda para repor esses hormônios, mulher. Então, eu estou sem desejo, vai procurar Olha, se você está com dor, o que tu vai fazer? Tu vai atrás do remédio. Se você está com febre, vai atrás de um remédio. Então você procura ajuda em todas as esferas, em todas as instâncias. E por que você não procura ajuda? Por que você não procura ajuda quando se trata... Ficou melhor isso. Por que você não procura ajuda quando se trata da tua sexualidade? Me diz, por quê? Por que você não consegue pedir ajuda a respeito disso? Aqui. A forma tá muita luz aqui, mas tá bom assim. Melhor muita luz do que pouca luz. O squirt, olha só. O que é o squirt? Você sabe o que é o squirt, mulherada? Eita. Responde aí. Você sabe o que é o squirt? O squirt. O squirt é o nome técnico dado à ejaculação feminina. Ele acontece apenas em 10% das mulheres e está direcionado a uma capacidade anatômica devido às glândulas de Skinner que estão localizadas do lado da uretra da mulher. Elas que são responsáveis para liberar o líquido que pode ser esbranquiçado ou transparente durante o squirt. O orgasmo está direcionado
ao prazer, relacionado a um pico de euforia seguido pelo relaxamento. Também é importante saber que em algumas mulheres ele pode ser mais intenso e outras apresentam ele de forma mais contida, e isso não muda se o orgasmo está sendo bom ou ruim, porque pode variar para qualquer pessoa e apresentar uma relação prazerosa independente da sua forma de manifestação, né? Então, entender como é que funciona o orgasmo, entender a magia do orgasmo, às vezes, a magia do orgasmo, entender essas questões é importantíssimo. Por quê? Porque, enfim, daqui a pouco eu volto pro squish. Vamos falar do squish, daqui a pouco eu quero falar meu raciocínio aqui. Então, nem todos vão ter a mesma dinâmica de orgasmo. Umas vão ter o squish. Tem umas mulheres que urinam no orgasmo. Algumas mulheres que têm crise de riso no orgasmo. Outras esturram mesmo. Outros gritam. Outros não fazem barulho algum. Outros, entrando aqui no que eu queria salientar, outras têm somente o orgasmo via clitoriano, e o canal vaginal é simplesmente mesmo para... Mas o prazer dela está ali no clitóris. Então por isso que ela precisa se estimular, ou o marido fazer isso. Às vezes ela tem por ali, quer que o marido faça, mas ela tem vergonha de pedir. Ela tem vergonha de estimular na frente do marido. Ela tem vergonha, não sabe nem como dizer isso. Tem vergonha de pedir o marido, tem vergonha de ser estimulada por lá. Já tem outros que vai pelo ponto G, que é aqueles 2 centímetros ali, depois da entrada vaginal. Que ali na verdade, que é o tal ponto de prazer, né? O ponto de prazer ali via vaginal. Por quê? Porque ali 2 centímetros, 2 a 3 centímetros de entrada ali do canal vaginal, em cima, do lado de fora está o clitóris. Então ali está o corpo lá de dentro, por isso que muito sente prazer ali dentro, gosta de ser tocado ali dentro, né? Ali dentro está as abas, ou então a ponta do clitóris, é por isso que você sente prazer ali. Por isso que você consegue atingir o orgasmo por ali. Por quê? Porque lá de fora está o clitóris, aqui do lado de dentro do canal vaginal está também aqui, né, o corpo do clitóris. Então logo ali vai também, é o ponto G que vai te proporcionar prazer, e alguns só tem orgasmo por ali, pela região vaginal. E não tem problema nenhum, são duas capacidades diferentes, né? Umas têm essa capacidade de sentir o orgasmo via clitoriano, outros têm a capacidade de sentir o orgasmo via vaginal, e não tem problema algum por onde você vai atingir o orgasmo, e o importante é sentir o orgasmo. Tem umas que gostam de sentir o orgasmo, por isso que essas que sentem via vaginal, elas vão, necessariamente, elas vão ficar por cima do homem. Vão ficar por cima do marido, para quê? Para poder atingir o orgasmo. Ela mesma vai direcionar como ela quer ser estimulada dentro dela. E ali ela vai proporcionar. E você sabendo disso, é por isso que tem que ter esse diálogo, né, sexual. Tem que ter essa noção, essa pegada sexual. Para quê? Para que ele saiba como ela atinge o orgasmo. E ele sabendo, ela ajude ela a fazer isso. Às vezes o que ela não sabe é como chegar, é como falar para ele, é como compartilhar isso para ele, como ela gosta, como ela se sente, né, o que motiva, o que dá esse prazer para ela. Então é importante trabalhar em conjunto para que isso aconteça de forma prazerosa para os dois. Tá bom? O orgasmo feminino, vamos trabalhar sobre isso. Esse feedback aqui. Quase 50% das mulheres brasileiras relatam ter dificuldade para atingir o orgasmo. E entre as que conseguem, muitas ficam na dúvida se chegaram lá ou não. Então, preste atenção nos sinais do seu corpo. Primeiro que se você tem dúvida que atingiu o orgasmo ou não, isso significa que você ainda não atingiu o orgasmo, você não gozou. Porque quem gozou não tem dúvida de que, de fato, atingiu o orgasmo. Então é importante você saber disso. Quais os fatores, o que leva você a ter essa dificuldade? Quais são esses bloqueios que faz com que você tenha dificuldade de atingir o orgasmo? Trabalhe nessas questões. Trabalhar uma psicoterapia com uma pessoa confiável vai ser bom para te ajudar.
a destravar a tua mente, porque tudo está a questão da mentalidade. O orgasmo nada mais é do que uma resposta sensorial a um estímulo que pode ser físico ou não. Ou vai me dizer que você nunca acordou no meio da noite ofegante, molhada ou excitada depois de ter tido aquele sonho erótico? Vem me dizer para tu ver que tu nunca teve isso aí na tua vida. Né? Que você acordou toda encharcada ali. Quase tudo que acontece no nosso organismo é assim. Vai um estímulo via aferente para o cérebro e volta via eferente para o corpo. Fisicamente, enquanto o organismo acontece, há uma aceleração tanto da frequência cardíaca como da frequência respiratória. As pupilas se dilatam e pode acontecer também de as extremidades ficarem um pouquinho mais frias, pois há um aumento da irrigação sanguínea na região central do corpo. Não é à toa que a gente diz que a coisa esquentou quando se refere à relação sexual, por causa devido à acumulação, né, de sangue ali na região do corpo, principalmente no órgão sexual. Como as reações do nosso corpo, como reações do nosso sistema adrenérgico, que tem a ver com a liberação da adrenalina, enquanto você está tendo orgasmo, é possível que ocorra também algumas contrações involuntárias na musculatura vaginal, né, que o assoalho pélvico vai contrair. Se você tiver um exercício de pompoarismo, isso vai ajudar muito mais ainda, viu? E dá prazer muito mais ainda ao teu cônjuge, teu parceiro. Sim, a vagina pode dar apertadinhas, que não tem a ver com a prática de pompoarismo. Em seguida vem o relaxamento. Então, estão sendo liberadas endorfina e serotonina no seu organismo. É uma mudança muito abrupta. O corpo vai de um estado de extrema tensão sexual para um estado de total relaxamento. As frequências cardíacas e respiratórias retomam o ritmo original e geralmente dá uma preguicinha. Vou morrer. Aqui não quero que ninguém me toque, não quero que mexa comigo, eu quero só aqui relaxar aqui no meu mundinho, aqui, porque a palavra orgasmo, ela vem de uma palavra francesa, né, que significa pequena morte. Olha só, orgasmo significa pequena morte, é uma pequena morte. É que além desses dois hormônios já citados, há também a liberação de prolactina, que nos homens dá um soninho. Se a gente pensar na tradução do orgasmo para o francês, fica fácil de entender, como eu falei. La petite mort. La petite mort. A pequena morte. É exatamente isso. No começo, é uma sensação de vou morrer, vou morrer, vou morrer. Seguida por não morrer. Não morri, não morri. Alguns homens parecem ter morrido de verdade, mas falando sério, entende porque não dá para ficar na dúvida se o que você teve foi orgasmo ou não. Se você é casado e nunca teve orgasmo e é muito comum, muito embora não seja normal, muitas pessoas, muitas mulheres não ter atingido o orgasmo ainda, eu aconselho que você procure um terapeuta. Procure alguém, uma ajuda psicoterapêutica da sua confiança, né, para poder trabalhar isso. Você vai ver como vai mudar positivamente a sua vida. Embora existam orgasminhos e orgasmão, ou seja, intensidades diferentes de orgasmo, a experiência é marcante o suficiente para que a própria dúvida indique o não como resposta. Quem teve, costuma saber que teve. A grande questão é que muita gente fantasia com o orgasmo de ver estrelas, de tremer as pernas, de quase desmaiar, de perder o sentido. Essas coisas em sua amiga, que sua amiga vive falando que tem, mas que você nunca nem chegou perto de ter. O que você precisa entender é que cada mulher tem sensações diferentes e em intensidades diferentes. Além disso,
Uma mesma mulher pode experimentar tipos diferentes de orgasmo ao longo da vida, ou até mesmo durante uma mesma relação, o que não tem a ver necessariamente com a habilidade do parceiro. Então, estão em jogo a fase do ciclo menstrual, o nível de cansaço, o relaxamento e o mais importante, a via do orgasmo. Atenha-se a esse resumo. Uma leve ou grande euforia segue de um relaxamento, é um orgasmo fisiológico. Entenda o que é um orgasmo feminino e os sinais que são mais frequentes durante a ele, além de alguns mitos que são muito frequentes e como saber se já tive um. Esta é uma das dúvidas mais frequentes. O orgasmo feminino é uma experiência única e totalmente pessoal, logo não existem regras para que ele aconteça e também características que o definem. No entanto, existem alguns sinais que o corpo apresenta, onde a mulher consegue saber se teve um. Então não adianta você querer atingir o seu orgasmo porque a outra sua amiga sentiu o orgasmo daquela maneira, daquele jeito. Tem mulher que gosta de sentir orgasmo, que é tem fetiche porque sentir orgasmo puxando os cabelos, batendo nela. Umas gostam de sentir, só consegue sentir orgasmo por cima, de quatro, de lado. Então não, isso é muito relativo e é muito diferente de mulher para mulher. É como diz aquela loja, né? De mulher para mulher, Marisa. Então, de mulher para mulher, gozada. De mulher para mulher, orgasmo. De mulher para mulher, excitação. Então, tem mulher que excita olhando, fica excitada, doidinha olhando. Quando a mulher vê o marido dela pelado, ela fica excitadinha. Ela fica doidinha para pegar ali no bingolinho do marido dela. Tem outros que não faz o menor sentido ver o marido dela pelado e ela não sente nada ali, né? Ela gosta de ouvir. Então, ouvindo, deixa ela excitada. Ele pode ficar peladão, mas se ele falar, deixa ela excitadona. Tem outros que, enfim, outros massagem nos pés, outros gostam de afago, outros gostam de beijo, deixa ela doidinha, encharcada. Então, de mulher para mulher, gozada. Então não tem como ter uma regra ali. Essa regra aqui é para todas as mulheres. Não tem como. O orgasmo feminino é um momento considerado como o ápice do prazer. Ele pode acontecer durante a relação sexual ou sozinha. Existem algumas alterações fisiológicas devido a uma descarga hormonal, caracterizada pelo pico de adrenalina seguido pela endorfina e serotonina, por isso é muito comum acontecer uma sensação de euforia seguida de relaxamento. O tempo médio para uma mulher atingir e saber que está tendo orgasmo feminino é de mais ou menos 8 minutos, mas há quem demore de 10 a 20 minutos. E ela dura de 6 a 10 segundos, porém, em algumas mulheres, 20 segundos de orgasmo. Eita! A mulher que atinge 20 segundos de orgasmo é um trem meio doido, né? Estes são alguns sinais mais evidentes de que você já teve um orgasmo, mas não esqueça que o orgasmo é uma experiência única e, devido a isso, as formas de manifestações são diferentes. Por exemplo, euforia, seguido de uma sensação de relaxamento, né? Aumento de batimentos do coração e, consequentemente, a respiração fica mais ofegante, né? Aumento de lubrificação vaginal, os mamilos ficam mais enrijecidos, os clitóris pequenos e grandes lábios ficam mais inchados, contrações involuntárias dos músculos do assoalho pélvico, que é do canal vaginal, enfim, tudo isso vai corroborar e vai trazer aí grandes características aí para a pessoa, uma mulher que está extremamente excitada e pronto para atingir o orgasmo. Bom, eu quero falar sobre o pompoarismo, finalizar aqui com um pompoarismo, tá bom? Pra você poder ter uma ideia. E depois vamos falar sobre, fazer um feedback, encerrando sobre a questão do abuso sexual e suas consequências, e também das parafilias, tá bom? Vamos falar sobre essas parafilias. O pompoarismo, como nós já falamos, é uma técnica que consiste em exercícios para a musculatura do assoalho pélvico, com o objetivo de promover mais força nos músculos do assoalho pélvico. Entre os diversos benefícios que ele apresenta, como um aumento da libido, anatomia corporal, melhora da lubrificação, também temos o organismo. Temos o orgasmo, na verdade. Enfim, os exercícios consistem em promover uma contração efetiva dos músculos do assoalho pélvico,
que podem ser realizadas durante a relação sexual e com isso promover mais prazer para o casal, além de facilitar a mulher a chegar ao orgasmo, sendo que a autonomia corporal promovida por eles permite que a mulher tenha mais conhecimento do próprio corpo, identificar formas de chegar ao prazer. Como eu disse para vocês, as mulheres que têm dificuldade de se atualizarem, na verdade não atualizar, mas sim de se empenharem para isso, pensa comigo, as mulheres têm o maior prazer de se esforçar para fazer um bom comida, um bom cardápio, um bom cabelo, mas não tem prazer de trabalhar na sua sexualidade. Quando eu digo isso porque a gente percebe o índice de divórcio muito grande, de relacionamento extraconjugal, por causa dessa natureza, né, da falta de interesse por parte delas. E a pequena porcentagem que se interessa por isso, das mulheres, que se interessam por isso, elas estão dentro de relacionamento extraconjugal também. Por quê? Porque, afinal de contas, elas sabem que dentro de casa as mulheres elas entram num gigantesco desinteresse sexual. Gente, é muito grande. Né? Porque o problema não é somente o desinteresse, gente. O problema maior é que elas não procuram outros meios para poder trabalhar a sua sexualidade. Pompoarismo que traz benefício, melhora a lubrificação, elimina as dores de cólicas, né? São vários benefícios, né? Evita um monte de doença, vai trazer e, sobretudo, melhora o orgasmo e também melhora traz mais benefícios e prazer para o seu cônjuge, para o seu marido. Trabalhar essas questões vai ser muito importante para você. Trabalhe na sua vida sexual. A sua vida sexual não é para trazer desprazer, nem tristeza, nem dor. A sua vida sexual é para trazer grandes benefícios para você. Isso vai depender de você. Vai depender do quanto você está disposta, do quanto você está disposto a trabalhar de forma engenhosa e se reinventar dentro da sexualidade. Diga adeus ao desprazer. Diga adeus à monotonia. Diga adeus ao marasmo, se reinvente. Se ressignifique na sua sexualidade. Não somente pelo teu cônjuge, pelo teu marido, mas sobretudo por você. Trabalhe o seu merecimento. Eu mereço ter uma vida sexual mais agradável. Eu mereço ter uma vida sexual positiva. Eu mereço ter uma vida sexual prazerosa. Eu mereço viver bem na minha sexualidade. Eu mereço viver bem dentro do meu casamento. Eu mereço viver bem, em paz. Que quando você tem uma vida sexual bem resolvida, você é mais produtiva no teu campo profissional. Você é mais fervorosa na sua igreja. Você é uma mãe mais amorosa. Você e todo marido que tem uma mulher assim fervorosa, uma mulher fogosa dentro de casa, na sua sexualidade, ela vai ter um maridaço. Um marido que vai ter orgulho dela. Dá para trabalhar, dá para ser melhor. Ah, professor, mas ele não valoriza. Mas só quem perde é ele. Ah, professor, ele não percebe isso. Mas só quem perde é ele. Ah, professor, ele não nota isso. Mas só quem perde é ele. Entenda que o fato de você melhorar para o seu marido e ele não, entenda que você nunca perde. Você só tem a ganhar. Porque antes de ser top, antes de melhorar, de ser boa para ele, você tem que ser para você. Você tem que ser insubstituível para você. Você tem que ser indomável para você. Entenda que é por você. Entenda que é para você. Sua sexualidade é para você. E nunca para ele. Quer dizer, não só para ele. Por isso que é importante você ter um caso de amor com a tua história, com a tua vida. Você viver em paz com você. Quanto você daria viver em paz? Mas, se eu fui abusada, tudo, eu tenho dificuldade. Há solução para isso.
a solução para isso. Pessoal, mas como eu vou esquecer? Você não vai esquecer. Mas eu posso te ensinar a superar isso. Eu posso te ensinar a viver com isso. Porque o abuso é como um luto, você nunca esquece, mas você aprende a viver com isso. E isso não te atormentar mais. Isso não te assombra mais. Mas para isso você precisa querer. Para isso você precisa se permitir. Para isso você precisa dar uma oportunidade para você se reinventar, se reestruturar. Porque não existe nada tão poderoso do que alguém com uma boa estrutura sexual, emocional, espiritual dentro da conjugalidade. E com isso eu te aguardo na próxima aula, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de curtir, tá bom? Curte. Não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo também, tá bom? E até a próxima aula.